Pex, também pegando essa pauta internacional, é, a gente está vendo, como você falou, é histórico. Um ex-presidente está no banco dos réus, prestes a ser condenado à prisão, junto com os generais, e ao mesmo tempo o Centrão se articula para passar ou uma anistia full ou uma anistia light. E a gente não pode ter dúvida que os Estados Unidos vão apoiar o candidato que o Centrão escolher, né? Que é o Tarcísio. O Tarcísio está saindo na frente para ser representante dos Estados Unidos, né? Aí eu quero fazer algumas observações cuidadosas. Aham. Primeiro agora o que eu estou fazendo, o que eu estou falando agora é minha avaliação. Não, Tranquilo. pode estar errada, pode estar certa, é minha avaliação. Uhum. Primeiro que os Estados Unidos não estão numa posição muito confortável Uhum. para ficar fazendo planos estratégicos para o resto do mundo, porque aconteceu hoje, dia 3 de setembro, nos Estados Uhum. Unidos. Você teve uma entrevista coletiva histórica que juntou mais de 100 vítimas do Jeffrey Epstein, que é aquele Uhum. cara que aliciava meninas de 13, 14 anos Sim. para se prostituírem, e que colocava essas meninas em contato com os bambambam dos Estados Unidos, da Inglaterra, então, Príncipe Andrew, Bill Gates, Bill Clinton, o próprio Trump. E aí ele botava essas meninas em contato com essa gente, filmava esses encontros e usava esses tapes, esses Uhum. vídeos, para fazer chantagem sobre esses figurões, que Uhum. é o Epstein, que é um agente do Mossad, serviço secreto israelense. E hoje isso tudo estourou com uma força muito grande lá nos Estados Unidos, estourou com essa entrevista coletiva que foi dada, primeira vez que um número grande de vítimas se reuniu publicamente, dando as caras e os nomes, para fazer uma entrevista coletiva para exigir que a Casa Branca libere os arquivos Epstein, que o Trump libere os arquivos Epstein. Ou seja, os Estados Unidos estão metidos numa crise moral que é uma coisa assim inédita na história dos Estados Unidos. Além de estar metido numa crise moral que é inédita na história dos Estados Unidos, tem também uma crise econômica muito grande. Você tem aquele fenômeno que se chama estagflação. O que é Uhum. estagflação? Uma economia estagnada, em que os preços estão proibitivos, a população não tem como consumir as mercadorias nos preços que estão, e mesmo assim tem inflação. Inflação causada pelo aumento das tarifas, pelas taxas de importação e etc. e tal. Quer dizer, isso numa situação em que a família média dos Estados Unidos é uma família cada vez mais empobrecida, não tem plano de saúde universal, os poucos benefícios sociais que elas tinham estão sendo cortados, e estão sendo cortados no nível do detalhe. Assim. Então, eu vou pegar um exemplo só para todo mundo entender o que eu estou falando aqui, que é nível do detalhe. Até pouco tempo atrás, os casais jovens que estavam cursando na universidade tinham um fundo federal que ajudava esses casais jovens a cuidar das crianças, dos Uhum. filhos, porque não dava para cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, ir para a universidade. O Trump acabou de cortar isso. Quer dizer, ou você vai ter que escolher, ou você vai para a universidade ou você vai cuidar dos seus filhos. Ele Que acabou de cortar isso. absurdo. Quer dizer, esses cortes estão acontecendo na sociedade inteira, em todos os setores da economia. É um negócio assim, a vida está ficando cada vez mais impossível nos Estados Unidos. Fora a ação da Gestapo do Trump, a própria guarda dele, SA, que ele criou lá, imagem de semelhança da SA de Hitler, que você sabe qual é a verba destinada para o ICE, que é a Polícia de Imigração? Quanto? Eu vou Alô, falar o Webex? número agora. Eu vou falar o número agora. 100, Quantos bilhões? 100 bilhões de dólares. Caraca! 100. Ou seja, o Trump tá criando o exército dele, como as SA É. nazistas, entendeu? Como as SA nazistas. 100 bilhões de dólares. É mais do que se doa para o FBI e para todos os outros órgãos de segurança interna juntos. E é uma tropa que está fazendo guerra nas ruas, com blindados, e é um pessoal que vai com máscara, não se identifica, carro sem Uhum. identificação, etc. e tal. Então, o que acontece? Os Estados Unidos estão passando por essa crise imensa.
Uma crise que, assim, agora, hoje também, você tem uma ideia de como essa crise está corroendo as instituições políticas dos Estados Unidos. O Trump mandou um recado para os próprios deputados e congressistas do Partido Republicano, do partido dele, para o Partido Republicano que aderir a uma moção que está sendo passada lá pelo Congresso para exigir que a Casa Branca libere os arquivos Epstein, os caras do Partido Republicano que assinarem isso vão ser qualificados como inimigos da administração da Casa Branca. Os próprios caras do Partido Republicano. Quer dizer, então, você tem uma crise interna dos Estados Unidos que está corroendo aquele negócio lá. O que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver com o Brasil o fato de que essa é uma situação altamente instável nos Estados Unidos, evidentemente, e que ninguém sabe direito o que vai acontecer com o governo Trump. Ele vai conseguir se impor como uma ditadura? Não sei. Ele vai conseguir sobreviver até o fim do mandato dele? Não sei. Inclusive porque o cara está se decompondo fisicamente, está se decompondo moralmente, está fedendo. Assim, as pessoas não estão conseguindo ficar perto dele, de fedor que ele exala. Sumiu durante 3 dias seguidos, ninguém sabia o paradeiro dele, ninguém sabia onde ele estava. Quer dizer, e até agora ele não conseguiu se explicar, com manchas no corpo inteiro. Um negócio assim, pode ser que ele morra, pode ser que ele morra. Aí seria substituído pelo Vance. Como é que vai ser o Vance? Vai ser melhor, pior? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Então, existe uma situação instável nos Estados Unidos que, evidentemente, afeta a relação com todos os países do mundo e, particularmente, entre eles, o Brasil. Quer dizer, uma coisa seria o Trump apoiar o Bolsonaro numa situação que o Trump está super popular, está sendo bem aceito pela opinião pública, está com um governo legal, o tarifaço deu certo, os preços estão caindo, o emprego está uma maravilha, está tudo certo. Uma coisa é esse quadro. Outra coisa está acontecendo agora, é que ele caiu, ele atingiu o ponto mais baixo de popularidade de um presidente no poder na história dos Estados Unidos. Ponto mais baixo agora. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a máfia Bolsonaro, junto com esse outro aí, que é o filho do ditador aí, esqueci o nome dele, a máfia que está articulando isso daí está desesperada, essa que é a verdade. Porque imagina o que acontece se o Trump morrer amanhã. Como é que fica o Eduardo? Ele chora, né? Vai ter que chamar o Chico Xavier para fazer. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.